As diferenças no atendimento do Instituto de Oncologia de Sorocaba começam no acolhimento do paciente. O corpo clínico do IOS é formado por uma equipe experiente com diferentes especialidades. São profissionais que completam a filosofia do atendimento de saúde integrada. A medicina integrativa busca o atendimento integral do paciente. O paciente oncológico deve receber atendimento de diversas especialidades médicas e diversas especialidades não médicas. Assim, nós oferecemos tratamentos em médicos, dentistas, nutricionistas e psicólogos capazes de atender o paciente na sua forma mais integral e oferecer a melhor qualidade de vida possível para a sua atenção. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico. Olá, começando mais um Painel Saúde, programa que é uma realização do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. O programa dessa semana fala sobre o Dia da Enfermagem, que foi aí celebrado no dia 12 de maio, teve toda uma Semana da Enfermagem para discutir um pouco sobre esse tema importante e essa profissão muito marcante na vida de todos nós. O Painel Saúde dessa semana recebe com muito prazer Dr. Gilson Delgado, diretor técnico do Instituto de Oncologia de Sorocaba, que leva o nome dele, também professor da PUC São Paulo, e a enfermeira Marisol Festa, ela é estomaterapeuta do Instituto de Oncologia de Sorocaba. Você vai descobrir o que faz essa especialidade, estomaterapia, a enfermeira estomaterapeuta, daqui a pouquinho, não saia daí. Dr. Gilson, falar sobre o Dia da Enfermagem, a Semana da Enfermagem é importante? Muito importante. Sabe uma coisa? A Marisol está aqui, meus parabéns, em nome de todas as enfermeiras, né? Para você, todos os médicos, as enfermeiras, no seu nome, viu? E eu acho que a gente esquece muito da enfermeira. Sabe, a enfermeira é aquele anjo que todo mundo, quando está precisando, fala, ó, como é anjo, mas quando não está precisando, ninguém lembra dela, né? Ou dele, existem vários enfermeiros. Então, agora, veja, nós mesmo na clínica temos um enfermeiro, né? O segundo enfermeiro nosso é enfermeiro. Que é o Fernando? Fernando. Ele vai falar daqui a pouquinho. Que legal. Ele dá um depoimento aqui. Nós tivemos... É verdade, fizemos uma gravação lá. A unidade 2 do Instituto comemorou, lá teve uma atividade no dia 12 de maio. Nós fomos lá, Rosângela Faleiros, que é a enfermeira-chefe responsável, fala com a gente daqui a pouco. Fernando também dá um depoimento aqui no programa. Excelente. Está muito bacana. Então, e a enfermagem tem uma área de atuação que é própria, muito própria dentro da área de atendimento às pessoas e à saúde. A enfermeira tem um papel muito grande na manutenção da saúde, coisa que os médicos se esquecem, né? Mas a enfermeira está bem ativa nesse sentido, né? Eu creio que a melhor forma de falar sobre enfermagem é deixar que o enfermeiro fale. Exatamente. Agora, antes da gente aproveitar a presença da Marisol aqui, o senhor já cumprimentou em nome de todos do Instituto ou não, né, que trabalham nessa área, só para a gente, né, ter a opinião do senhor. O enfermeiro é o braço direito do médico ali, doutor? Não existe isso, gente. Não Desculpe, existe? mas não existe isso. Se algum médico acha isso, eu não acho. Eu acho que enfermeiro é enfermeiro, o médico é médico, cada um tem seu papel dentro do atendimento de saúde. Doutor, por que eu falei? Por que eu fiz essa pergunta? Porque o senhor falou que às vezes o enfermeiro a gente só... Quando precisa, que é igual o dentista, né? O dente doeu, a gente lembra do dentista. A enfermeira é mais ou menos isso, tem essa semelhança. Mas o braço direito, no bom sentido, né? Porque o braço direito é aquela pessoa que a gente tem por perto e que auxilia muito, certo, né? Mas que é aquela pessoa que a gente precisa. Claro, mas existem atividades da enfermagem que ela faz sozinha. Existem atividades do médico que ele faz sozinho. Então, você veja só, são coisas que complementam a boa assistência a uma pessoa doente ou saudável que necessita de um atendimento, né, de manutenção da saúde. Isso é uma coisa muito importante. A faculdade de enfermagem
É uma faculdade de enfermagem. A faculdade de medicina... É um curso superior. É um curso superior. A faculdade de medicina é um curso... Faculdade de medicina. Há algumas áreas, claro, que são imbricadas, são comuns, porque, é claro, nós tratamos das mesmas pessoas. E que se né? complementam. Não, nós tratamos das mesmas pessoas. É que a gente trata de forma diferente as mesmas pessoas. Então, olha, a enfermeira, o enfermeiro, ele tem que parar com essa história de que eles são auxiliares médicos, são menores que os médicos. Eu não entendo assim. Eu entendo que os enfermeiros têm um papel, inclusive no Instituto, nós temos um papel muito claro de enfermagem. Quem manda na enfermagem é a enfermagem, quem manda no médico é o médico. Os dois se interagem nas necessidades. Né? Esse mandar, sabe o que significa? Subordinação. Então, veja, a enfermeira, ela não é subordinada ao médico, ela é colaboradora do médico. Claro que frente a uma prescrição onde o médico tem maior importância, a enfermeira, então, é colaboradora. Mas, veja, o médico nunca pode organizar certas atividades de enfermagem que são da enfermagem. Eu não entendo nada de enfermagem. Por isso foi muito bom perguntar isso para o senhor, viu? Porque a resposta foi melhor. Obrigado. Excelente. Marisol, bem-vindo ao programa. Obrigada. Parabéns, doutor Gilson já cumprimentou, em nome da Marisol, cumprimentando aí todos os enfermeiros, enfermeiras. A história da enfermagem é muito interessante, né? Eu estava, antes de gravar o programa, pesquisando um pouquinho sobre o tema, tal, o que a gente vai falar sobre a enfermagem, o que eu ia perguntar, conversar com você, com o Dr. Gilson, sobre esse tema, e achei a história fantástica, né? Queria que você contasse um pouquinho para o nosso telespectador como é que é essa história da enfermagem e por que a lâmpada é o símbolo, né? Da profissão. Muito bom. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, então, em nome de todos os enfermeiros da equipe de enfermagem do Instituto, né, e de toda a enfermagem, de um modo geral, né, essa homenagem, né, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, a questão da origem, né, da enfermagem, a questão da lâmpada. Né? Então, Florence Nightingale, uma britânica, né, foi uma britânica, e durante a Guerra da Crimeia, fazia, então, o papel do que a gente conhece hoje como ser enfermeiro. Né? E a questão da lâmpada, ela usava aquela lamparina na época, né, durante a guerra, para visitar à noite, né, através daquela iluminação da lamparina, para ver como é que estavam os doentes, né, para poder prestar assistência até no momento, né, da noite, né, onde havia escuridão, não tinha como. Né? Então, houve a invenção da lamparina, que até hoje é o símbolo da enfermagem. A Florence, ela ficou conhecida como a Dama da Lâmpada. A Dama, né? da Lamparina. Por fazer fantástica essa história. Fantástico. Eu, depois que eu conheci, pesquisando para gravar com o senhor, com a Marisol, eu falei assim, que história linda. Eu passei a ver a enfermagem já com outros olhos. Né? Você exatamente. Aprecia de uma outra forma, né? Aliás, um pouco antes da gente começar as nossas gravações, nós estávamos conversando com a Marisol, ela falava de uma celebração, né, que existe ao final do ano, né, na universidade, na Unip, né, que é onde você também dá, na Uniso, onde você também dá aula, não é? Isso. E que é uma, como se chama? Celebração da lâmpada, é então, isso? Um dos momentos que acontecem da noite é a celebração da passagem da lâmpada. Então, o aluno já formado, ele passa essa lâmpada acesa a um aluno que estará se formando, né, com o objetivo de que essa lâmpada, né, essa luz na vida das pessoas, dos pacientes, jamais se apague. Ai, que maravilha, então, é né? emocionante. É emocionante, né, doutor? Emocionante. A história emociona e essas ações envolvendo toda, né, esse símbolo da lâmpada, né? E lâmpada retrata na luz, né? Ninguém fica no escuro, né? Então é isso que quando a gente... Quem tem o enfermeiro do lado tem uma lâmpada do lado. Exatamente, né? Parece que... né? Que espera-se, a gente claro. tenta fazer... O enfermo não está no escuro, né? O enfermeiro vem com aquela luz, né? Claro, isso eu acho ótimo isso. Que essa história é fantástica e passa. E a própria profissão da enfermagem, dos enfermeiros, ela é centrada no cuidado, né, doutor? Sim, o cuidado, seja o cuidado, manutenção da saúde ou o cuidado, manutenção do doente, né? A enfermagem vê mais o doente do que a doença. Embora, é claro, tenha conceitos de doença, etc. Mas ela vê mais o doente do que a doença. A doença fica por conta do médico. Não e só o doente... A doença fica por conta do médico principalmente, né? Não deve ficar por conta do médico só, né? Também não deve ficar doente só a doença, né? Senão eu começo a chamar o Fábio já do senhor cicatriz, que ele tem uma cicatriz ali. Ele tem uma cicatriz... Não é verdade? Então, irreconhecível. Eu prefiro né? chamar você de Fábio, entendeu? Não do cara de cicatriz número 52, né? Mas tem uns amigos assim, engraçadinhos, que às vezes brincam, viu?
É interessante, né, só fazendo um paralelo aí, a questão do diagnóstico médico, né, ele que faz, né, diagnostica realmente a doença do paciente, né. A enfermagem também tem diagnósticos de enfermagem. Então, além de seguir a prescrição médica, né, por conta do diagnóstico da doença, nós da enfermagem, nós temos os diagnósticos de enfermagem, que vê o indivíduo, além dele doente com aquele diagnóstico médico, com outras situações, ele, a família, a sociedade, a comunidade em que ele vive. E tem uma prescrição de enfermagem. Existe a prescrição de enfermagem. Então, frente aos sinais e sintomas que esse indivíduo apresenta, existem os diagnósticos de enfermagem. Então, a enfermagem faz os seus diagnósticos, faz a sua prescrição, que precisa ser cumprida pelos auxiliares e técnicos de enfermagem, que são os colaboradores do enfermeiro, diretamente. Né? Então, existe também, além do diagnóstico médico, do tratamento daquela doença direcionada, também a ação da enfermagem, como arte e ciência, né? Olha só, você percebeu uma coisa importante? Você percebeu o quanto é importante nesse sentido? E como não tem nada uma coisa com outra, que são complementares? Exatamente. É isso que é importante. Elas se complementam, né? Quem ajuda tanto a enfermagem quanto o médico são os auxiliares de enfermagem, certo? Que hoje praticamente só existe técnico de enfermagem hoje, né? São técnicos, já uma formação secundária, né? Colegial, né? O antigo colegial, né? Muito bom. Marisol, eu falei no início do programa sobre a sua especialidade, que é a estomaterapia, e falei até com o pessoal que está em casa nos acompanhando, que você ia explicar melhor. A gente conhece como aquele paciente que usa a bolsinha. Mas o que é? O que compreende a estomaterapia? Por que é necessário esse uso? Como é que funciona tudo isso? Bom, então a especialidade de estomaterapia, né, a especialidade do enfermeiro, que presta assistência aos indivíduos portadores de ostomias, né, traqueostomia, urostomia, a colostomia. Então, a necessidade desse organismo ter direcionado as suas saídas, as suas excreções de uma outra maneira, não as vias naturais, via anal ou via urinária. Né? Também aos indivíduos portadores de lesões de pele, as feridas. Então, talvez essa sua cicatriz poderia ter sido um pouco mais aliviada, né, em termos de característica física, se de repente um estomaterapeuta tivesse acompanhado também o médico no momento do seu processo de reparação tecidual, da sua cicatrização. Então, é lógico, puxando um pouco, né, a sardinha para são coisas que a gente desconhece, né, doutor Gilson? Claro. Esse pessoal que trabalha no hospital, os enfermeiros que trabalham no hospital fazem parte de uma comissão também, que é a comissão das feridas. É uma comissão muito importante. Todos os pacientes do hospital podem estar ou evitando ou tratando as suas feridas através da equipe de enfermagem especializada, que são os estomaterapeutas. E é isso que a minha colaboração no Instituto de Oncologia com os nessa área, né, das ostomias, das lesões de pele, das feridas. O paciente, ele aceita, ele entende, né, todo esse tratamento da ostomia? Então, existem indivíduos e indivíduos. Tem aqueles que estão mais abertos, né, a ouvir, aceitando, né, e tem aqueles que ainda não aceitaram nem o próprio problema, né, a própria doença. Então, você tem que ter o conhecimento, né, de ver até que ponto ele está aceitando ou não, ele quer se abrir. Às vezes, numa primeira consulta, isso não acontece, marca um segundo momento. Tive uma experiência recente que, falando sobre filhos, mudou totalmente o foco da conversa, né, durante a consulta. Então, vai falando sobre filho, você tem filho pequeno e tal. Então, a coisa parece que ficou mais suave, né? Aí você percebe que a pessoa se abre um pouco mais. Então, você tem que estar atento a isso, porque não adianta você ter todo o conhecimento técnico, passar, sendo que a pessoa está fechada, ela não absorveu aquilo tudo que você falou. E aí o tratamento não vai ser bom. E é um processo que leva um certo tempo, né? Pelo menos é o que parece, né? Que não é assim, de repente, é tão fácil de você entender e compreender tudo isso, né? Sim. Primeiro vem a aceitação, né? E aí depois estar aberto realmente às orientações, ao cuidado, né? O objetivo é sempre melhorar a qualidade de vida. Eu tenho uma experiência muito boa com ela. Os pacientes que têm sua colostomia e se dedicam, então eles conseguem ter vidas absolutamente normais, ou quase próximas do normal, né? Tem aquelas técnicas de irrigação. Isso que eu ia perguntar para a Marisol. Uso de oclusor. O paciente, ele leva uma vida normal.
ele aceitando, né, todas as propostas que são feitas, né, ele realmente leva uma vida muito próxima ao normal. Volta à natação, vai para a praia, né, pode fazer suas atividades físicas, é lógico que com uma certa moderação, mas não pode deixar se dominar por uma coisa tão pequena, né? Trabalhar muito a cabeça. É contra a natureza, mas pode ser adaptado, né? Eu acho que isso que é importante, não só a colostomia, né? Que bacana, um tema muito importante. O Painel Saúde faz um breve intervalo, a gente fala sobre o Dia da Enfermagem, celebrado no último dia 12 de maio, teve toda uma semana da enfermagem envolvendo a data e a gente recebe a enfermeira Marisol Festa, estomaterapeuta do Instituto de Oncologia de Sorocaba, e Dr. Gilson Delgado, ele é diretor técnico do Instituto, que leva o nome dele, e também professor da PUC São Paulo. Não saia daí, a gente volta já já. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico. De volta com o Painel Saúde, que essa semana fala sobre o Dia da Enfermagem, que foi celebrado no dia 12 de maio. Se você tem alguma dúvida, quer participar do programa conosco, o nosso e-mail está sempre à sua disposição, painelsaude@gmail.com. Agora a gente vai assistir Dr. Gilson, Marisol, que participam do programa hoje conosco, um VT, uma matéria que nós fomos lá no Instituto de Oncologia, na unidade 2, no dia 12, o Dia da Enfermagem, e teve uma atividade que o Instituto promoveu. Nós conversamos com a Rosângela Faleiros, que é a enfermeira técnica responsável pela parte de quimioterapia, com o enfermeiro Fernando Covos, e foi uma tarde muito bacana. Vamos conferir juntos? Vamos conferir. A gente entende que ele seja importante principalmente para fazer com que a nossa profissão seja conhecida, reconhecida, mas esse ano o foco nosso era em relação ao próprio profissional da enfermagem. A ideia é fazer com que ele se cuide para cuidar do outro. Tenho a satisfação de estar junto com a equipe há 8 anos. Estamos aqui comemorando a Semana da Enfermagem, uma oportunidade para podermos refletir, né, sobre a nossa profissão, sobre como a gente realiza a nossa profissão, né, para que o paciente tenha um excelente cuidado, um excelente atendimento, né, com muita dedicação e amor. Respire fundo. Celebrar essa data do Dia da Enfermagem é muito importante para a gente, para podermos a cada dia refletirmos sobre o nosso valor na sociedade, o papel que nós desempenhamos, o nosso papel importante. Acima de tudo, é o carinho e é o amor que nós dedicamos a todos, demonstrar para eles que nós estamos do lado deles naqueles momentos difíceis, né? Então acho muito importante, uma data muito importante que vale muito a pena a gente ter essa lembrança sempre de que a enfermagem é importante, que nós estamos aqui para servir o nosso paciente com todo o nosso carinho e amor, sempre. Dentro da área da enfermagem, nós somos uma equipe bem pequena, nós estamos hoje em 5 pessoas, entre enfermeiro, técnico e auxiliar. É uma equipe pequena, porém é muito bem preparada, é uma equipe coesa, é o que a gente sempre quis, né? Uma equipe que tivesse o mesmo entusiasmo, apesar dos anos, é uma equipe antiga que está aqui, tá? Mas assim, o entusiasmo para poder cuidar a cada dia, a cada paciente, com aquele entusiasmo, com aquele amor, com aquela dedicação, como se fosse ontem que estivéssemos começando. Nós sabemos que o paciente ele já chega bastante sensibilizado aqui na clínica. Muitas vezes ele não tem uma noção de quimioterapia, uma noção errônea da quimioterapia.
ele acha que aquilo já vai ser um sofrimento ou um caminho para um fim que ele não gostaria de estar passando naquele momento. Então, nós temos o papel fundamental de mostrar para ele que ele está conosco, nós estamos com ele, que nós estamos fazendo o melhor, né? E que ele tem sim uma chance, que ele está aqui acolhido e que nós vamos fazer o melhor por ele sempre. E que existe uma possibilidade de cura, né? Então, sempre nós passarmos essa esperança, essa confiabilidade do paciente no nosso serviço, sempre, sempre. Isso é importante. Quando eu vim para o Instituto era um desafio, porque eu queria trabalhar com assistência direta ao paciente e que não fosse um número muito grande de pacientes, que eu pudesse acompanhar e saber exatamente a história de cada paciente para poder dedicar um cuidado exclusivo para ele. E assim, foi muito gratificante, uma avaliação que eu faço e acabei de fazer agora há pouco na nossa reflexão, que é uma avaliação positiva, porque trabalhar direto com assistência ao paciente e no paciente crônico, que no meu caso da oncologia, quando você conhece a família e conhece mais e mais e mais esse paciente, fica muito mais fácil de você alcançar aquilo que realmente ele precisa. Então eu tenho um balanço muito positivo, lógico que a gente não pode se acomodar, essa busca de acessar exatamente o interior do outro, a necessidade que nem sempre é verbalizada, é um exercício diário e de cada paciente. A cada momento você tem que focar isso e ir atrás disso de novo. Dr. Gilson, Marisol, é importante a gente, conversar, prestigiar e ouvir esses depoimentos, né, doutor? Você viu a importância da enfermagem como atividade única e própria do Instituto, né? Assim é no hospital, assim é na unidade básica de saúde. As campanhas de vacinação, as campanhas de prevenção de câncer, as campanhas de prevenção de tabágica, né? Atendimento de pacientes em cuidados paliativos, pacientes que estão acamados. Enfim, a enfermagem tem um universo de atenção não muito diferente, mas bem distinto do médico. Interessante, o senhor falando tudo isso, no dia a dia a gente não tem essa dimensão, a gente não para pensar. Por isso precisa botar um dia para se pensar nisso. Para se pensar, para refletir. Modificar, não é? Se modificar esse comportamento. Sabe? Marisol, você como enfermeira, estomaterapeuta, como é que você vê hoje a profissão? Bom, como eu vejo a profissão? Bom, para mim é algo apaixonante que eu sempre... Só para lembrar uma coisa importante, né? Ela é enfermeira e é professora de enfermagem. Então, reformulando, como enfermeira, como professora, como é que você vê a profissão no geral, o interesse dos alunos? Então, como professora, você acaba avaliando os alunos em sala de aula, aqueles que têm o dom, aqueles que não têm, que estão fazendo, mas sem saber. Já dá para perceber logo no início? Dá para perceber pelo próprio interesse demonstrado em sala de aula. Quando você coloca as situações práticas, a interação que o aluno tem. Você tem aqueles que dormem porque deram plantão à noite, às vezes já são da área de enfermagem, então você precisa avaliar, é lógico, e chamar a atenção deles porque precisa fazer o que gosta. É mais vocação, Marisol? Eu acredito que sim, E nesse contato com os alunos na sala de aula ali já é perceptível logo no início? É perceptível. E lá na Universidade de Sorocaba, nós estimulamos os alunos com ações sociais também, Então, dentro das disciplinas que eu ministro, uma delas é lesões de pele, então assim, durante o semestre de aulas, eles precisam desenvolver algo com ação à comunidade. Dentro do conteúdo programático, dos itens que são trabalhados durante o semestre, eles precisam pegar um deles e discutir, trabalhar em salas de aula, em outras salas de aula, ou com pessoas, ou mesmo dentro da própria universidade, o foco das feridas, das lesões de pele, queimaduras, o que fazer num primeiro momento. Então, a gente desenvolve junto com eles essa ação social. Para quem está nos acompanhando e tem essa curiosidade, o que o estudante de medicina, de enfermagem, ele precisa ter?
Para a pessoa ver assim, olha, eu gosto de enfermagem, gostaria de cursar, mas ele tem que ter alguma característica especial, gostar mais de pessoas, né? Estar assim em contato direto com o ser humano, porque quando você fala em enfermagem, né, doutor Gilson, não dá para separar enfermagem e humanização, né? É uma coisa muito próxima, né? Claro. É algo muito ligado. Sim, precisa gostar de lidar com pessoas, né? De estar atento ao cuidar. Muitos alunos no primeiro semestre, a gente pergunta, mas por que você escolheu a enfermagem? Ah, porque eu gosto de cuidar, eu quero cuidar. E assim, é muito mais do que cuidar. Né? Então... cuidar. Agora, muita gente sabe cuidar, né? Aprender a cuidar e cuidar de um paciente. E cuidar bem, né? E cuidar bem do paciente. Ter uma técnica para isso é que precisa ser desenvolvido pela enfermagem. E não acho que vai parar de estudar no 4º, 5º ano de faculdade, porque terminou a faculdade. Porque continua. Sempre, doutor Gilson. Em cuidados paliativos, claro. Vem situações novas, vem tecnologia. Claro. Então, em cuidados paliativos, a gente vê o inteirados. papel da enfermagem é mais importante que o do médico. Em cuidados paliativos, né? O médico tem um papel muito bem definido, só que a enfermagem tem um papel, às vezes, até de coordenação da estrutura, né? O Painel Saúde dessa semana falou sobre o Dia da Enfermagem, que ocorreu no dia 12 de maio. Se você ficou com alguma dúvida, participe do programa conosco. Curta a fanpage do Instituto de Oncologia de Sorocaba no Facebook. É Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. A gente agradece muito a presença da Marisol Festa, enfermeira do Instituto de Oncologia de Sorocaba, professora da Universidade de Sorocaba, a Uniso, e também Dr. Gilson Delgado, diretor técnico do Instituto de Oncologia, que leva o nome dele, e professor da PUC São Paulo. Para você, uma boa semana. Um abraço. Nós, da equipe de enfermagem do Instituto de Oncologia Sorocaba, Dr. Gilson Delgado, parabenizamos a todos os profissionais de enfermagem nessa data. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico.